Vamos agora visualizar o código que foi desenvolvido para ler o arquivo de retorno do KNAB 240. Então, continuando aqui no projeto do módulo contas a receber, eu tenho aqui no pacote com.t2tirp.contasareceber.cliente a classe parcela recebimento grid. Tá? Então, nessa tela de recebimento de parcela, eu incluí aqui um botão, tá? É um generic button. O nome desse botão é generic button 2. Se eu vier aqui em propriedades e código de criação personalizado, eu criei aqui o código de criação personalizado deste botão, tá? Informando aqui a imagem que será mostrada neste botão. No caso, é a mesma imagem que foi utilizada para o botão lá da tela de lançamentos a receber, tá? Para gerar o arquivo de remessa. Então, eu utilizei aqui a mesma imagem. Bom, eu tenho que voltar aqui nessa tela. Aliás, aqui no código-fonte dessa tela, eu setei algumas propriedades, né? Na verdade, foram duas propriedades desse botão. Inclusive, aqui eu tenho que alterar, que é o generic button 2. Tá? Então, eu setei aqui o button behavior. Coloquei aqui para que seja mostrado somente a imagem. E o tooltip text, ler arquivo retorno KNAB 240. Tá? Foi gerado também uma action para esse botão. Então, aqui eu venho em eventos, action performed. Tá? O primeiro procedimento é criar um JFileChooser. Tá? Esse JFileChooser ele vai ser utilizado para abrir uma janela para que o usuário selecione o arquivo de retorno. Tá? O arquivo de retorno selecionado, então eu vou criar um objeto da classe file, tá? De acordo com o arquivo que foi selecionado pelo usuário. Vou chamar, né, criar um objeto aqui da classe ler arquivo retorno bb. Tá? Vou instanciar esse objeto e logo depois chamar o método ler arquivo retorno e passando como parâmetro o arquivo que foi selecionado pelo usuário. Tá? Então, aqui na classe ler arquivo retorno bb, no pacote com.t2tirp.edi knab240.bb, tá? Eu tenho o seguinte código. O que deve ser feito nessa classe? Ela deve estender, né? Então tem que usar aqui a palavra-chave extends. Ela deve estender a classe abstract flat file, tá? Então ela deve herdar essa classe. Ok? Aqui no construtor eu chamo esse construtor, aliás, dentro desse construtor eu chamo aqui o método super, né? Que vai chamar o construtor da classe que eu estou herdando aqui, no caso a classe abstract flat file, e passo como parâmetro o arquivo XML, tá? Com o layout do KNAB 240, o layout do arquivo de retorno do KNAB 240, ok? Esse arquivo ele está aqui dentro do mesmo pacote da classe que lê o arquivo retorno bb, tá? Que é o com.t2tirp.edi.knab240.bb. Então, por isso, nós devemos aqui informar o pacote completo, né? O caminho completo da localização desse arquivo. Tá? Então, quando essa classe é instanciada, eu já chamo o método super, que vai aqui da classe abstract flat file, tá? Que nós já vimos lá anteriormente, quando nós lemos o arquivo MD5 que nós criamos, e passamos aqui como parâmetro o arquivo. Ao chamar o método ler arquivo retorno, eu vou criar aqui um list, tá? Um array list com strings, que vai representar para mim as linhas do arquivo que foi lido. Tá? Então eu utilizo aqui o método readlines da classe fileutils. Tá? Lembrando que essa classe fileutils é do pacote org.apache.commons.io. Tá? Essa é uma das bibliotecas que nós estamos utilizando nesse projeto. Ok? Logo depois eu chamo o método read aqui da classe abstract flat file, passo as linhas do arquivo, né, as linhas que foram lidas do arquivo,
vou percorrer essas linhas, tá? Na verdade, esse código que está aqui, ele é desnecessário, tá? Eu posso inclusive deletar essas linhas. Ok. Então, aquelas linhas ali foram inseridas apenas para teste. Vamos lá. Então, logo depois eu vou criar aqui uma collection de registros, tá? De segmento T. Ou seja, eu vou buscar todos os registros segmento T do meu arquivo de retorno, tá? Como o registro segmento Q, aliás, o segmento U é um registro interno do segmento T, eu não preciso buscar os segmentos U, porque automaticamente quando eu busco os registros segmento T, ele já vai vir também os segmentos internos, que são os segmentos U. Ok? Então eu utilizo aqui o método getRecords, tá? Do record que nós buscamos, aliás, do flat file, né, que nós buscamos aqui através do método getFlatFile. Então eu chamo o método getRecords e passando o nome do registro, tá? No caso, o nome do registro é detalhe lote segmento T. E ele vai retornar para mim uma collection com os registros segmento T. De posse dessa collection, eu vou realizar aqui um laço, tá? Onde eu vou percorrer todos os registros segmento T do arquivo, ok? E eu já tenho aqui também um to-do, tá? Qual o procedimento para realizar a baixa das parcelas, tá? Então, por enquanto, eu não estou realizando nenhuma baixa de parcela, não estou realizando a baixa dessas parcelas, né? Estou apenas apresentando aqui uma mensagem para o usuário com os dados desse arquivo, tá? Então, nós devemos aqui analisar, tá? O que veio dentro desse arquivo de retorno, quais são as informações que vêm dentro desse arquivo de retorno e o que nós temos que comparar com as parcelas que nós temos cadastradas no sistema para gerar uma parcela recebimento, tá? Então nós temos que saber qual informação que nós temos que buscar para que nós identifiquemos lá a parcela que será recebida através desse arquivo de retorno, ok? Então aqui nós temos um outro to-do. Lembrando que esses to-dos eles serão discutidos no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é o ambiente EAD da T2TI. Bom, caso ocorra algum erro na leitura do arquivo, nesses procedimentos aqui de leitura do arquivo, será gerada uma exceção e eu vou mostrar aqui uma mensagem ao usuário, tá? Informando que ocorreu um erro ao abrir o arquivo, tá? Bom, então esse foi o código implementado para ler o arquivo de retorno KNAB 240. Lembrando que a participação no EAD, lá nas discussões sobre os to-dos que estão neste treinamento, são muito importantes, ok?